Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O silêncio cínico das potências mundiais, as europeias, os Estados Unidos, a China, em relação ao que acontece no Sudão, repete-se no caos em que mergulhou a República Democrática do Congo. Caos. E só agora há algumas manifestações, mas todas elas relacionadas às riquezas minerais do Congo, não ao que está acontecendo com sua gente. O Congo tem hoje, na sua parte leste, uma guerra contra um grupo muitíssimo bem armado, que é o M23. E há naquela região, uma região riquíssima em minério, há 100 milícias, cada uma com suas motivações, suas bandeiras, suas áreas de interesse. Há o exército regular e há tropas vinculadas a Ruanda, um país muito menor, de população menor, mas que tem hoje uma condição econômica mais tranquila. E isso está ligado, toda essa confusão na parte leste, ao conflito entre Hutus e Tutsis. No Nordeste, no leste, centro-leste e no Sudeste, há focos de combates. E principalmente na parte central do leste, uma guerra aberta. Já no noroeste do Congo, há uma epidemia, um vírus ainda não identificado pela Organização Mundial da Saúde. As pessoas, em média, morrem 48 horas depois dos primeiros sintomas. Diarreia, vômito, dores intensas. E a OMS não sabe se é um vírus já conhecido, mas ainda não corretamente identificado, se é um vírus desconhecido e que tem seu primeiro contato com a população humana. E geralmente quando isso acontece, o primeiro contato tem efeitos devastadores, com uma mortandade, uma letalidade muito alta. Há refugiados internos, milhares, e outro tanto fugindo para os países da região. Uns tentando chegar a Angola, outros a Ruanda, isso depende também da etnia. E tudo o que ouvimos até agora é a preocupação, particularmente dos Estados Unidos e da China e dos europeus, com a exploração do minério, principalmente o cobalto. Em 2024, a República Democrática do Congo produziu 75% do cobalto do mundo. E isso está ligado às baterias. No mundo, numa economia, em sociedades que hoje dependem desesperadamente de baterias para os celulares. E essas minas de cobalto não modificaram em nada, porque de repente o cobalto é um derivado do cobre, né? E de repente o mundo passou a demandar cobalto. E a República Democrática do Congo calculava-se 70% da capacidade de produção mundial, mas repito, no ano passado ela produziu 75% do cobalto consumido no mundo.
isso não modificou em nada a situação social no Congo. A população congolesa, até agora, não teve um ganho. Não conseguiu sequer elevar a própria renda. Não houve elevação do salário médio, da renda média, das condições de vida. Não houve novos programas sociais. Nenhuma faixa expressiva da população foi retirada da miséria. Não modificou, pelo contrário, piorou o problema do trabalho infantil. Há crianças muito pequenas, 6, 7, 8 anos, trabalhando em minas de cobalto. E, basicamente, as empresas que hoje exploram as grandes minas são chinesas. E o senhor Donald Trump olha para esse cenário, para esse caos humanitário, para os refugiados, para a guerra que está assolando a região de Goma, importante cidade de Goma, e a região leste da República Democrática do Congo, e tudo o que Trump conseguiu dizer é quase uma repetição daquela proposta que ele havia feito ao Zelensky. Vocês querem armas para que possam enfrentar adequadamente o M23? Eu posso fornecer as armas, mas quero acesso às minas e controle das minas de diversos minerais que existem no subsolo congolês e que me interessam. Os Estados Unidos querem esses minerais. Só, foi tudo que ele conseguiu dizer. A ONU tem lá suas tropas que não conseguem impedir uma discussão no trânsito, que dirá a guerra que explodiu no leste da República Democrática do Congo. E a China está preocupada com uma decisão recente que ainda está em momento inicial de execução, uma decisão do governo congolês em congelar a exportação de cobalto para tentar deter a redução do preço. Muita gente está dizendo é um risco, porque isso pode fazer com que haja um avanço nas pesquisas para baterias que não demandem cobalto. Já existem, é claro. Só que com minerais que não têm a mesma eficiência do cobalto. É o caso do lítio, especificamente para isso. O lítio que é disputado febrilmente aí por fabricantes de carros elétricos, inclusive empresas da Austrália, da China, a empresa do Elon Musk disputam minas de lítio. A Bolívia provavelmente tem as maiores reservas do mundo de lítio. Mas o governo congolês resolveu congelar as exportações por pelo menos 4 meses, para ver se o preço para de descer. Acontece que essas minas estão em mãos chinesas e as reservas não garantem fornecimento para daqui a 3 meses, que dirá 4 meses. Então há muita pressão relacionada ao cobalto. Há muita pressão relacionada a quem controlará a exploração de minérios. Mas não há um movimento sério para interromper a guerra, para abrigar esses refugiados internos, para reassentá-los, para abrir o caminho de volta aos que saíram da República Democrática do Congo e foram viver em situações e em condições paupérrimas em outros países, mas foram para ficarem longe da guerra. A guerra tem a ver com o fato de que
também esses grupos, porque além do M23 há 100 grupos na região, esses grupos querem o controle de regiões onde há minas importantes, para que possam se financiar e ganharem dinheiro, para que ganhem dinheiro com a exploração dessas minas. E a Ruanda. E, de certa maneira, a explicação para o confronto está em Ruanda. Todos se lembram do que aconteceu em 94, o massacre de Tutsis pelos Hutus. A fuga de muitos Tutsis para o Congo. A tomada de poder pelos Tutsis. E aí, uma ação de vingança contra os Hutus. E aí, a fuga de Hutus para a República Democrática do Congo. É interessante notarmos que, antes da chegada dos europeus, quando eles chegam, a situação que eles encontram é essa, isso está registrado, havia harmonia entre Hutus e Tutsis. Havia sociedades comuns, comunidades, com os dois povos, as duas etnias. Eventuais diferenças não desencadeavam confrontos étnicos, eram pontuais. E aí nós tivemos alemães, belgas e franceses reorganizando aquelas sociedades e estabelecendo uma hierarquia artificial, de acordo com os interesses dessas potências. Os alemães, por exemplo, em Ruanda, passaram a determinar que os Tutsis tinham características mais próximas daqueles conceitos canalhas de eugenia que eram predominantes em grande parte da Europa naquele momento. Inclusive estabelecia o seguinte: havia casos em que não se sabia se o sujeito era Tutsi ou Hutu. Então eles determinavam quantas vacas você tem. 10 vacas, 15 vacas. Tem mais de 10. Você é um Tutsi. E se você é um Tutsi, você tem direito a trabalhar na administração, a ocupar cargos burocráticos e até de comando em alguns locais. Se você é Hutu, você será trabalhador braçal. No Congo, foi muito pior. A Bélgica, e particularmente Leopoldo, o rei, produziram, Leopoldo e o governo belga, 10 milhões de mortes em números redondos. Os congoleses foram ferozmente torturados, oprimidos por Leopoldo. Porque houve um momento que a Bélgica, como país, abriu mão. E aquilo passou a ser propriedade pessoal de Leopoldo. Eles levavam crianças congolesas para serem expostas em jaulas para crianças na Bélgica, como se fossem animais exóticos. Se alguém se rebelava contra a ordem do capataz belga, sua mão era cortada, ou ele era morto diante da família, ou a família era morta diante dele. Sim, essa foi a obra da grande civilização europeia. Em Ruanda, no Congo. E quando há independência de Ruanda, os Tutsis estavam no poder, por decisão tomada lá atrás pelos europeus.
particularmente no caso de Ruanda, pelos alemães. Os Hutus derrubaram a monarquia, são maioria, a maioria da população é Hutu, e essa animosidade, essa guerra étnica nunca parou. Até que em 94, 35 anos depois da derrubada dos Tutsis no poder, há um massacre dos Tutsis pelos Hutus. Só que há um movimento guerrilheiro Tutsi organizado que toma o poder, vira o jogo e a perseguição passa a ser contra os Hutus. Tudo isso é obra dos colonizadores. Eles desorganizaram, injetaram barbárie nas sociedades daquelas regiões. E ainda hoje são exploradores da riqueza local. Um país que produz 70% de um produto que é demandado no mundo inteiro e pelo mundo inteiro. Não há país no mundo que não demande hoje cobalto. Ou o subproduto da utilização do cobalto. Ou o produto final da utilização do cobalto. E esse país continua com sua renda per capita baixíssima, com milhões vivendo na miséria, com crianças recebendo $1 por dia para aquele trabalho, em minas de cobalto, morrem cedo, muitas delas. É um trabalho pesadíssimo, completamente inadequado para crianças. E junto com tudo isso vem uma epidemia devastadora no Noroeste e uma guerra de atrocidades no Leste. Semana passada, um hospital foi tomado. Os guerrilheiros entenderam que aquelas pessoas eram aliadas. Por quê? Por que chegaram a essa conclusão? Por nada. Queriam massacrar. Eram aliadas do exército congolês e as massacraram. Em uma vila predominantemente cristã, mulheres, crianças, idosos, foram todos levados para um local de reunião de uma denominação protestante e foram decapitados. 70 cristãos morreram, crianças, mulheres, pessoas de idade, porque eram cristãos. Não havia nenhum outro motivo. Quem fez isso? Um grupo radical islâmico. Ou seja, há esse terceiro elemento. Grupos radicais de motivação religiosa. E aí, quando 3 países, Burkina Faso, Mali e Niger, se libertam do jugo francês, derrubam seus governos corruptos, iniciam uma revolução que passa, inclusive, por uma moeda própria, porque todos esses países, os dominados pela França, Senegal, Costa do Marfim, esses 3 do Sahel, são 14 no total, têm a sua vida econômica controlada desde Paris, inclusive com a utilização de uma moeda cuja soberania de emissão é da França. A França que nem tem a própria moeda para uso corrente, é o euro, mas para os africanos ela tem. 3 países se libertam dessa situação e passam a ser atacados pela França, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Suécia, de diversas maneiras. Sanções, pressões, financiamento de grupos terroristas na região. A colonização formal acabou há muito tempo. Não só no Congo, não só em Ruanda, não só no Burundi. Em toda a África. Hoje só um país ainda mantém um vínculo formal. Ilhas Reunião, que pertence à França. Só.
Mas a neocolonização, que matou Patrice Lumumba, assassinado pelo Ocidente, com, claro, o uso de aliados locais. O mesmo Ocidente que assassinou Thomas Sankara. Estava lá o democrata Mitterrand. E a esquerda contra-revolucionária ocidental batia palminhas para o Mitterrand, achava que ele era um revolucionário. O revolucionário de verdade, Thomas Sankara, foi assassinado em ação conjunta. França e Estados Unidos. Com participação, claro, de aliados locais. Sempre há. Sempre há os que estão prontos a receberem poder em troca de um favor à potência colonial. E hoje, o Traoré, que é um seguidor de Sankara, seguidor tardio, né, muito jovem, né, mas conhece a história de Sankara, está cercado de pressões, mas está fazendo a sua revolução em Burkina Faso. A África não entra no noticiário. O que está acontecendo na República Democrática do Congo, imagino se aquilo está acontecendo em um país europeu. Eram as primeiras manchetes dos jornais, dos telejornais, dos radiojornais, na internet. Era o assunto das redes sociais. Mas há um silêncio criminoso, porque ele é da parte de quem pode interferir, de quem tem poder econômico e militar para tentar conter a guerra e estabelecer pontos de partida para uma ampla negociação. Não o fazem. E é um silêncio cínico, porque ele só é rompido quando o assunto é a riqueza mineral da República Democrática do Congo. Veio a independência, vários movimentos de libertação, a África produziu líderes brilhantes, há também os traidores, há inclusive aqueles que estão sendo usados pela França para pressionarem, ameaçarem Burkina Faso, Mali e Niger. Mas a África nesse período produziu intelectuais brilhantes que desenvolveram teorias extraordinárias sobre soberania e independência. Líderes brilhantes, alguns dos quais eu citei 2 assassinados, Patrice Lumumba e o extraordinário Thomas Sankara. A colonização, o domínio formal acabou. Mas as potências imperiais continuam matando, massacrando, pilhando e roubando aquela gente, meu caro Cristiano Panvec.